Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Eu sou a Maria Rita Kel e nós estamos hoje começando mais um Conversa Solta. Meu convidado de hoje, faz tempo que eu queria convidá-lo, mas eu não consegui o contato, é o Alisson Mascaro, que é professor de Direito da Faculdade do Lago São Francisco, é advogado, não é? E autor de muitos livros, entre os quais eu vou anunciar esse, porque eu acho que nós vamos poder falar bastante sobre esse, que se chama Crise e Golpe. O Alisson também implantou cursos de graduação e pós em Direito em várias universidades brasileiras, o que hoje em dia a gente fica pensando, né? Hoje que as pessoas estão destruindo essas coisas, que importante foi ter implantado, né? Então, acho que vai poder nos fornecer uma boa conversa sobre a situação atual, né? Boa tarde de novo, Alisson, e obrigado por ter aceito. Deixa eu começar. Vou começar com umas perguntinhas preparadas, depois a gente vai. Me diz uma coisa, do ponto de vista do direito, o que você pode nos dizer a respeito do impeachment da presidenta Dilma Rousseff? O impeachment, boa tarde, Maria Rita Kel, é uma alegria revê-la, e bem como a todas e todos que acompanham sua programação na Rádio Madalena, uma grande alegria. Obrigada. No que tange ao impeachment, seja o da presidenta Dilma Rousseff, seja a pergunta que se faz acerca de um potencial impeachment do atual mandatário do Brasil, esta pergunta, ela, via de regra, está sempre numa zona cinzenta daquela que é a definição jurídica. Porque, em termos normativos, em termos jurídicos, exige-se para o impeachment o acometimento de crime de responsabilidade. E este crime de responsabilidade, embora previsto nas normas do ordenamento jurídico brasileiro, ele é efetivamente uma espécie de tipificação difusa, que é um crime de responsabilidade, atentar contra a União, atentar contra os poderes. Então, são tipos abertos no campo do direito penal. Eles não têm, como, por exemplo, o Código Penal tem, aquele que é o tipo fechado. Homicídio é matar alguém. Então, se sabe que aquele ato comissivo, como se diz no direito penal, de matar alguém, ele acarreta a tipificação penal de tal crime de homicídio. O crime de responsabilidade é um crime, em geral, narrado por letras amplas, de tal modo que ele tem previsão jurídica, ele tem previsão normativa, mas, no final das contas, quem vai interpretar se crime houve ou não, ou sim ou não, é, na verdade, aquele que vai julgar, que no caso do impeachment do presidente da República, é o Congresso Nacional. Então, sempre é uma avaliação política com, eu diria aqui, umas difusas luzes jurídicas. Lembrei aqui da luz difusa do abajur lilás, como dizia o bolero de antigamente, o samba de antigamente. Então, é exatamente esta luz difusa do abajur lilás que faz com que algumas pessoas olhem para o caso do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff e digam assim: houve pedalada fiscal, ela atentou contra o orçamento da União. Então, essa acepção de se houve ou não um crime de responsabilidade sempre fica numa zona turva, de tal modo que é a opinião pública, é a influência dos meios de comunicação, é eventualmente a pressão dos grandes burgueses e capitalistas do país que vai fazer com que o Congresso Nacional diga que sim ou não para esses casos. E no caso da ex-presidenta Dilma Rousseff, é muito patente que aquilo para o qual se acusa a ex-presidenta de crime nunca foi narrado como crime. Isto é um ato recorrente do dia a dia contábil dos governos, nunca foi narrado como crime. E observemos nós, estimada Maria Rita... A dívida? Como? Isso, pedaladas fiscais, é o que se chamava, acho que até no tempo da ditadura se falou enrolar a dívida, é a mesma coisa? Sim, não? Na verdade nem era rolar a dívida, mas era transferir parcialmente uma conta que seria resgatada depois para pagar uma outra conta prévia e depois voltar para ela. Então, era uma rolagem de dívida ainda no sentido mais soft possível do termo. Mas, muito bem. E observemos nós o caso do atual presidente do Brasil. A penca de crimes, eu diria, visíveis, patentes, explícitos, é imensa, a depender da contabilidade que as pessoas façam, porque tem que ficar todo dia guardando o recorte de jornal. Mas a depender do que ele já falou, a depender das
atrocidades que ele já fez, há quem conte na casa de dezenas de crimes, e mesmo assim nada acontece. Então, o problema do impeachment e a questão jurídica que fundamenta o crime de responsabilidade é sempre algo muito melífluo, é sempre algo que está numa zona cinzenta, porque no final das contas, embora tenha que existir aqui alguma razão jurídica, no final das contas, esta é uma razão política. Ou temos força para mobilizar a sociedade em um sentido ou outro, ou então as coisas não acontecem. E essa razão política, Alisson, independe da popularidade do presidente, que ele está em queda para um primeiro mandato. A Dilma não estava assim no primeiro mandato, né? Ele parece que é o presidente que está mais baixo no seu primeiro mandato, eu não tenho certeza também. Sim, sim, sim. E, Maria Rita, eu penso que não é só a questão da popularidade medida, aferida pelos institutos como IBOP. É mais do que isso. É perguntar quem sustenta um governo ou quem tira o sustento de outro governo. E aí toda a minha reflexão, meus livros, minhas ideias, vai no sentido de demonstrar que não é o direito e as instituições do Estado que, por conta própria, elas então digam, agora a minha decisão é pelo impeachment ou é pela manutenção do poder como está. Nas sociedades capitalistas, toda a ordem política ela é estruturalmente determinada pela ordem econômica. Então, dizendo de modo muito patente, o capital, a burguesia, no dia em que decidir por tirar alguém, ela tem, a burguesia, meios para tirar, até mesmo porque a imprensa, os meios de comunicação de massa, eles têm uma total dependência do capital. Então, são os que patrocinam televisões, jornais, e são estes que fazem a cabeça do povo, para que o povo goste de um governante, odeie outro governante. Então, é uma linha de comando que vai do poder econômico até diretamente aquele que é o deputado lá daquela região perdida do Brasil, que na hora H votará contra ou a favor do impeachment. Se nós observarmos, é com muita tristeza que eu vejo isso acontecer no quadro de hoje. O nosso povo, segundo as pesquisas, inclusive desta semana que saíram no Datafolha, o nosso povo já começa a ter maioria para a retirada do presidente do cargo. No entanto, o grupo que mais resiste apoiando Jair Bolsonaro são os empresários. Está quase na conta de 2/3 dos empresários que não veem problema no governo Bolsonaro e apoiam entusiasticamente seu governo. Então é chocante imaginarmos nós que, enquanto o povo está cada vez mais passando fome, cada vez mais numa estrutura de vida horrível, o capital está nadando em dinheiro e está gostando do que se passa. É a luta de classes. E esses empresários que não apoiariam, você disse que é tipo 1/3, é isso que você falou? 1/3, segundo o Datafolha. Tá. E é porque eu vejo as notícias muito rápido, que eu passo o dia inteiro atendendo. Então, olha assim. Mas deixa eu te dizer, esse 2/3 de empresários, do ponto de vista da Câmara dos Deputados, que é quem afinal vai votar o impeachment ou não, eles pesam mais do que se tiver 2/3 da população brasileira no geral pelo impeachment, ou mais de 2/3 agora, né? Porque já são só... Não tenho dúvida, Mara Rita, porque são esses 2/3 dos empresários que financiam deputados, senadores, enquanto 2/3 do povo só votam. E alguém vai dizer assim, mas eles não podem reagir contra os deputados que eventualmente votaram numa posição contrária à do povo. E aí existem todas as aparelhagens daquilo que se chama ideologia, segundo a filosofia contemporânea, que constituem a subjetividade de todas e todos nós, do povo, de qualquer classe social. Então, as pautas não vêm de dentro de nós, elas vêm de fora. Tanto é que, embora o povo passe fome, existem pautas por aí da imprensa que são o enxugamento do Estado. E aí as pessoas saem repetindo, é preciso enxugar o Estado, mas as pessoas estão passando fome. E mesmo assim a pauta é dada externamente a nós. Então nós somos, para homenagear minha querida Maria Rita, falando aqui em termos psicanalíticos, nós somos interpelados psicanaliticamente por demandas externas a nós, que eventualmente surgem, não são pelo nosso interesse, surgem pelo interesse de terceiros. Então, é preciso enxugar o Estado,
acabar com os problemas tributários do Brasil, e tudo isso em favor dos banqueiros, em favor dos empresários. De tal sorte que, se o povo hoje quer tirar o presidente, mas os empresários não querem, o congressista dirá assim: fico em favor do povo ou em favor de quem me financia? Em favor de quem me financia, porque amanhã eu consigo resgatar o povo com 2 ou 3 silogismos ou artimanhas dizendo assim: eu, embora tenha votado para que ele não saísse do cargo, vocês do povo quisessem que ele saísse do cargo, mas estou hoje defendendo a família cristã contra o divórcio ou o aborto, algo assim. Então, outra pauta surge e o povão esquece da pauta de impeachment. O povão, que eu digo, não é só povão no sentido de que há os pobres, não. A sociedade inteira esquece de uma certa pauta e passa a ter outra, totalmente distinta. Então, voltam aí pautas de costumes que sempre são trazidas quando se quer quebrar o conteúdo de progresso social de uma nação. Então, nunca ninguém diz assim: eu quero votar em quem vai tirar os meus direitos trabalhistas. A pessoa, de regra, não tem esta logicidade. Mas ela diz assim: eu quero votar em quem é candidato a deputado de Jesus. De tal sorte que ela votou por Jesus, ela votou em uma positividade. E, junto com isso, veio a negatividade, porque não há candidatos de Jesus ou contra Jesus. O que há é candidatos em favor de direitos sociais, contra direitos sociais, e, via de regra, esse pensamento conservador moral, ele é, na prática, um certo desaguadouro de quebra de direitos sociais. Então, a pessoa nunca vota contra os direitos sociais. Ela vota em favor de Jesus, só que votando em favor de Jesus, mais ou menos, quase sempre, esta implicação é a implicação da quebra dos direitos sociais. E quando ele percebe que a vida vai piorando, aí dizem para ele: mas a culpa não é do deputado que quebrou a lei da CLT, a culpa é do Lula. E como todo mundo fala que a culpa é do Lula, o patrão dele, a moça do caixa do mercado, a televisão e outros mais, se todo mundo diz que é, quem é ele para dizer que não é? Ele acaba acreditando, enfim, que a culpa é do Lula. Mas então, como é que o Lula está em primeiro lugar? Eu vou ter que interromper, porque tocou a campanha 3 vezes, mas é um minuto. Tá. Eu deixo você pensando nessa pergunta difícil. Como é que o Lula está em primeiro lugar nessa pesquisa? Luiz, depois eu edito isso no final, tá? Bom, não sei quem é, já foi embora. Mas a minha pergunta é: essa culpa do Lula e do PT já está desde antes da Dilma cair, não é? E a Lava Jato, afinal, só investigou, se é que investigou, o PT, né? Porque o resto, né, a casa da filha do Temer, o aeroporto que a OAS construiu com dinheiro público na fazenda dele, isso tudo já esqueceram, não é? Mas você acha... 2 coisas, desculpe. Primeiro, o efeito... Eu que devia falar disso, mas o efeito psicológico da Lava Jato, ele perdura depois enfim, depois de tantas decepções, até o Moro considerado suspeito, sumiu, ele perdura? A primeira, sobre essa questão, eu penso que haja aqui uma espécie de fundo na estrutura da ação política que perdura, e não foi este fundo devido à Lava Jato. A Lava Jato é uma espécie de epifenômeno, uma espécie de manifestação imediata de uma estrutura geral que vem da forma da sociabilidade capitalista. A Lava Jato é uma formação específica do presente. Esses termos eu uso nas minhas obras, no livro Estado e Forma Política, por exemplo. Existem coisas que são pontuais, circunstanciais, situacionais. Existem questões estruturais de uma sociabilidade capitalista. A plataforma moralista, ela é o pano de fundo de uma sociabilidade do capital, sendo que a Lava Jato é uma espécie de irrupção, em algum momento, de uma manifestação de moralismo. Mas esta manifestação houve antes e há depois. Por exemplo, a Lava Jato é, para a década de 2010, o que basicamente foi a UDN para as décadas de 1950 e 1960. O discurso é o mesmo, exatamente a legalidade, o fim da corrupção, e sempre vai contra a esquerda. Isso sempre vai contra qualquer coisa que se chame progressista, inclusive Getúlio Vargas, Juscelino nem era de esquerda, mas enfim, qualquer coisa que não esteja no bloco principal do capital brasileiro associado com os Estados Unidos passa por combate moral a estas perversões.
Então, nesse sentido, esse pano de fundo é muito típico, e não é só da sociedade brasileira, é de todas as sociedades capitalistas que usam esta articulação moral, eu vou chamar aqui para o campo meu da filosofia do direito. No campo jurídico, sempre se imagina que a moralidade da justiça é o cumprimento contratual. Então, se os dois prometeram um para o outro e um dos dois não cumpriu, aqui está uma ilegalidade que representa filosoficamente uma injustiça, uma imoralidade. Pois bem, a corrupção sempre é pensada numa sociedade capitalista como sendo a quebra de um pacto, a quebra de uma legalidade fundante. Então, aquele não era dinheiro do particular, era do povo e ele tomou para si. Pois bem, esta situação de fundo sempre existe numa sociedade capitalista porque a sociedade capitalista não consegue ser moral. Ela é uma sociedade da apropriação. Embora ela tenha um discurso moral, embora ela se afirme ideologicamente de modo moral, no entanto, ela apropria nas mãos de alguns aquilo que é do resto. E a sociedade da mercadoria, que é o capitalismo, ela pode efetivamente comprar tudo, porque tudo é mercadoria. Então, se tudo é mercantil, é impossível virtualmente que não haja corrupção numa sociedade na qual tudo é comprável, tudo é vendável. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma contradição estrutural pelo fato de que o capitalismo é corruptível sempre, tudo é comprado, e ao mesmo tempo ele se alicerça numa ideologia da não corrupção. E então este argumento é sempre muito utilizado pelo próprio capital, quando ele que corrompe, quando ele que toma para si o que é do trabalho do trabalhador, ele começa a acusação dizendo, mas aquele trabalhador, ele tomou para si um pedalinho, quando ele diz uma coisa como tal. Então, o que eu diria é que a Lava Jato, ela nunca acaba, porque efetivamente acaba a Lava Jato circunstancialmente. Aquele momento do juiz ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, acaba o momento do Dallagnol e dos seus, então isso eventualmente pode estar cauterizado. No entanto, a argumentação conservadora / reacionária, moralista, ela persiste a qualquer momento, de tal modo que ela vem da UDN para a Lava Jato, e, acabada a Lava Jato, amanhã ela pode ser ressuscitada dos modos mais inexplicáveis possíveis no primeiro momento, mas de modo a que volte toda essa carga. Então, eu não penso que a sociedade brasileira tenha conseguido passar a limpo a história da Lava Jato, aquilo que aconteceu com a destruição do país do presente momento. O que aconteceu é que nós ganhamos aqui a batalha contra os efeitos imediatos da Lava Jato. O ex-presidente Lula, que havia sido preso, foi libertado, suas ações foram todas anuladas, de tal sorte que o que eu estou aqui dizendo é que, para esses fins, sim, a Lava Jato acabou. Mas aquilo que alimenta a alma da sociabilidade brasileira, bem como a alma estadunidense com o Trump, que é o mesmo moralismo, de outro modo, enfim, é um moralismo religioso, um moralismo do mundo contratual e do dinheiro sendo a importância maior da vida. Então, quem é bem-sucedido é quem tem dinheiro. Isto é Brasil, Estados Unidos, qualquer sociedade capitalista do mundo. Não me parece que também a saída do Trump de lá tenha acabado com o movimento que dá sustento moral a este horizonte. Bem como o nosso daqui, a Lava Jato acabou, mas não acabaram as pessoas que antes da Lava Jato já seriam lavajatistas, antes que existisse uma coisa como tal. Nunca te vi, sempre te amei. Isto é mais ou menos o discurso moral conservador brasileiro, e aí cada dia surge um paladino da moral, e cada dia as pessoas se encantam com esse paladino, e assim vai de ilusão em ilusão. Collor era paladino da moral. A ditadura militar era paladina da moral. A UDN era paladina da moral. Aécio Neves era paladino da moral. E cada dia o Bolsonaro ganhou como paladino da moral. Então, a última eleição foi ganhada em discurso moral. Nada me diz que a próxima eleição também não seja. Basta ter uma boa estratégia de marketing, que então voltarão aqui, posso dizer, Lula era imoral, Bolsonaro também era, e então eu quero o caminho do meio, que é o caminho do respeito aos contratos. Então, é possível que se invente qualquer um que cumpra essa função, porque, no final das contas, a última coisa que se espera é moral. Bem como quando tem aqui esse discurso cristão, muito religioso, a última coisa que se espera é amor ao próximo, verdadeiro sentimento de afeto à humanidade. É um discurso quase que de blindagem. Enfim, eu faço as minhas coisas, só que como eu digo que sou cristão, ninguém mexe comigo. Você, ateu, você que não tem
Jesus no coração, você é o demônio. Então, na verdade, é uma disputa sempre aqui na sociedade de domínio, de opressão, é uma disputa de luta de classes, e cada classe que domina, claro, não a dominada, mas a classe que domina, ela usa o argumento que melhor lhe aprouver, e é impressionante como no capitalismo até hoje esse argumento moral do combate à corrupção rende muito para a classe dominante. Nossa. Agora, eu tenho algumas questões aí também, porque o argumento, de certa forma, a moral daqueles que ocupam cargos públicos interessa a todos, né? Não devia ser uma bandeira da direita, né? Interessa a todos que não haja corrupção, porque o dinheiro público, afinal de contas, é para usar no combate à pobreza, no combate à fome. O que eu acho estranho por que a adesão a esse discurso moral nos levou ao pior sujeito possível que podia estar na presidência da República. Outros falam em nome da moral também, né? E a suspeição do Moro e o fato de que o Lula nada se provou, não mudou. Quer dizer, me parece que o discurso moral, se ele fosse objetivo, tem que ter um lugar na sociedade, a meu ver, a não ser que você me esclareça que não. Mas tem que ter, quer dizer, que não sejam bandidos, que não sejam incitadores do crime, como é este, não é? Então, o que acontece que o discurso moral é apropriado pela direita, como se a esquerda não se preocupasse com a corrupção, não se preocupasse, que não é verdade, me parece. Nós, de esquerda, queremos que o dinheiro público seja investido em benefícios públicos. Por que virou uma bandeira da direita? Maria Rita, eu penso que sempre será uma bandeira da direita, porque as instituições da nossa sociabilidade são para o domínio e a exploração. Esta é a natureza das instituições. Uhum. Então, de algum modo, é possível fazer uma contrafação desta natureza pela esquerda? Até é possível. Só que a esquerda não deveria administrar honestamente a exploração capitalista. Ela deveria revolucionar esta sociabilidade. Então, eu diria a você que eu oponho, na verdade, aqui em termos teóricos, filosóficos, uma espécie de moralismo de esquerda a uma espécie de necessidade imperiosa, e moral no melhor sentido da palavra, de romper com esta reprodução da sociabilidade. Porque se a sociabilidade capitalista é para mandar pessoas para a cadeia, vou dar o exemplo do direito. Nós temos o direito penal, e nós dizemos assim, um juiz não pode se corromper no direito penal para mandar para a cadeia aquele que não cometeu um crime, como foi o caso do ex-presidente Lula. Não posso mandar alguém para a cadeia que não cometeu um crime. O apartamento não era dele, o dito triplex não era dele, não está registrado em cartório nenhum no nome dele. E o juiz o mandou para a cadeia. Pois bem, então eu diria, isso é uma imoralidade, isso é uma ilegalidade. Se eu digo assim, esta é a minha proposta de fundo, em todos os meus livros, ideias, falo também disso no Crise e Golpe, se eu penso assim, eu estou libertando a possibilidade da prisão legal / moral para a maioria dos outros casos, dizendo assim, aquele menino negro da periferia pobre, ele efetivamente roubou um par de tênis de uma loja. Não estou mentindo, ele roubou. Então, como eu digo, o presidente Lula não tinha um triplex, não estava no nome dele. A prisão dele é ilegal, ilegítima, injusta, imoral. Eu estou dizendo, aquele que tomou efetivamente o tênis, a prisão dele é justa, legítima, moral e legal. É exatamente esta sociedade que nós devemos abominar, porque a pergunta central da nossa sociabilidade é por que as coisas do mundo não são dadas à maioria das pessoas, de tal sorte que nós estipulamos e constituímos nessas pessoas o desejo, só que não damos os meios. Então, é uma sociedade do consumo, de ter tênis, roupa e qualquer coisa a mais, e o jovem que não tem dinheiro para comprar, então ele toma para si o produto, e isso é crime, oficialmente, legalmente, naquilo que, vou usar um jargão jurídico, na subsunção do fato à norma, então, na aplicação do caso concreto, é um crime mesmo. Quando eu digo que a do ex-presidente Lula é uma imoralidade, eu estou dizendo que tudo o resto é moral. Só que aí que acontece, nós estamos reféns de uma lógica estrutural das instituições que tem por legitimidade a manutenção da propriedade privada, de que alguns têm e a maioria não tem. E esta sociedade, ela é fraturada, ela não tem condição de dar liga moral de modo nenhum. Então, não é só o momento extremo de um ex-presidente que foi tirado
que foi levado à prisão sem argumentação. É que esse momento é tão, eu diria, extremado, é tão absurdo que as pessoas ficam chocadas. Só que se nós observarmos bem, Brasil e Estados Unidos prendem pobres de periferia, via de regra negros, mas pobres fundamentalmente, em batelada. Isto não nos choca mais porque já está naturalizado. E este é o direito. Para nós isto é legítimo, é legal, é correto, é moral. Nos choca. Você está dizendo que não choca uma grande maioria. A maioria. Choca a você, choca a mim, mas não choca a maioria. Infelizmente. A televisão, às 5 da tarde, o programa policial, acha muito correto trocar tiros, polícia e bandido, porque ele é bandido, ele tem que ser morto mesmo. Então, o que eu digo é que não cabe a nós salvarmos essas instituições. Caberia a nós um processo revolucionário de transformação social, pelo qual a riqueza do mundo estivesse nas mãos da classe trabalhadora e nós não precisaríamos mais de prisão para enxugar estas questões tão, eu diria, banais, mas ao mesmo tempo tão decisivas para cada subjetividade que vive no mundo, como estas de sou alguém porque tenho roupa, sou alguém porque tenho título, porque tenho nome ou algo assim. Parecem banais. Principalmente, né? Elas são banais na medida em que dar um tênis para cada um, na sociedade mundial hoje, essa sociedade industrial em nível avançado, já seria capaz de dar tênis para cada um, de dar roupa para cada um e casa para cada um. Terra tem, gente para trabalhar tem. O problema central não é esse, o problema é que o modo da sociabilidade é o modo da apropriação. Então, nós não temos condição de resolver moralmente pela esquerda a estrutura social. O máximo que a gente consegue fazer com um discurso moral de esquerda é tentar parcialmente tampar algumas fendas dessa estrutura. Só que eu digo que sempre isto custa muito para quem é um lutador ou uma lutadora de esquerda, porque tentar reformar o capital é buscar a quadratura do círculo. Não tem condição, porque aí vem o Getúlio Vargas, industrializa o país e dá a CLT. Aí vem a pressão toda do capital contra ele, brasileiro e estadunidense, ele dá um tiro no peito. Aí vem o Juscelino, não deixam tomar posse. Aí vem o Jango, não deixa tomar posse, fazem parlamentarismo, depois ele é golpeado. Aí vem o Lula, faz um governo de recomposição nacional, Dilma também, sofre um golpe. Então, o próximo governo tenta corrigir os problemas morais da nação, os éticos, etc. e tal, leva a outro golpe. Ou seja, nós não percebemos ainda que esta estrutura da reprodução do capital, ela é uma estrutura horrível. Nos Estados Unidos, para falar que... Então, deixa eu só inserir uma pergunta aqui, e eu vou te ouvir, mas eu tenho que abrir lá, mas eu vou conseguir te ouvir, que está bem alto aqui. Né? Por que mesmo quando... Eu quero pensar um pouco no fator ideológico disso tudo. Mesmo quando os ricos estão ficando mais ricos, que aconteceu no governo Lula, e até a esquerda, quando ele não quis mexer nos juros, etc., por que mesmo assim, qual é o fator de fantasia que a burguesia continua contra, mesmo quando está enriquecendo? Eu vou sair do quadro, mas continuo te ouvindo. Eu penso que esse fator ideológico é muito central. Essa dimensão, por que a burguesia opera como opera, é uma pergunta central. Só que vem uma segunda com esta, que é a seguinte: existe uma burguesia que pensa e opera ideologicamente? Então, eu lhe daria, Maria Rita, duas respostas para isso. A primeira delas é o interesse concreto da burguesia do Brasil não é da burguesia do Brasil. A burguesia do Brasil vende para o exterior, então soja, produtos mais. As empresas brasileiras são basicamente multinacionais no Brasil, e dentre elas as estadunidenses são as mais importantes, de tal sorte que quando nós observamos, por exemplo, estes CEOs, os gerentes altos do capital, eles não são gerentes de um capital brasileiro, eles são gerentes do capital estadunidense no Brasil, ou europeu no Brasil, ou de outros países mais capitalistas no Brasil, mas basicamente estadunidense. Então, a projeção da fantasia, a projeção ideológica desses gerentes do capital não é em favor do Brasil, é em favor do interesse dos Estados Unidos, porque, de fato, é o que eles querem. Tanto é que a Embraer foi dada de graça, a Petrobras foi dada de graça, e não houve levante do capital nacional contra isso. Então, eu diria que a primeira problemática disso não é nem no nível do imaginário, para falar aqui nos termos lacanianos, mas é basicamente para tratar de uma questão material, muito concreta, do real, que é o fato de que o Brasil não tem só capital brasileiro e burguesia brasileira. O Brasil é atravessado e dominado pelo capital internacional, imperialista.
de tal sorte que o Brasil não tem o que pensar, basicamente, no nível real, porque quem pensa é o capital que vem de fora. É ele que quer pegar a Petrobras. A Globo não pensa conforme o Brasil, ela pensa conforme o acordo Mercosur, que a legitimou faz 50 anos e coisas mais, que ensejou que ela existisse. Pois bem, então eu diria que o primeiro problema é que não temos burguesia nacional brasileira. Só que, agora, do outro modo, agora é a sua pergunta exatamente no alvo. Existe uma certa burguesia nacional, muito rica, média, e uma burguesia baixa, mas burguesia ainda, que vive no ambiente nacional, ainda que ela não se oriente pelo interesse nacional, mas ela come no restaurante do Brasil, ela anda, eventualmente, na calçada da Avenida Paulista, coisas mais. Então, ela habita o Brasil, ainda que ela não tenha o interesse econômico nacional, mas o CEO, que ganha muito de uma empresa multinacional, ele habita Alphaville, ele habita o Morumbi, qualquer coisa assim. Pois bem, aí vem, então, essa estrutura ideológica que se apresenta em conjunto com o fato real de que essa burguesia não é brasileira, é internacional. Mas, no nível ideológico, efetivamente, existe aqui a estruturação daquilo que é a dimensão da subjetivação no capitalismo, que é a desigualdade, que é a diferença. O capitalismo, ele é um sistema de igualdade perante a lei, então patrão e empregado, os dois são iguais perante a lei, um explora o outro igualmente, só que eles não são iguais em outro nível, a não ser no nível formal da lei, porque na prática eles são profundamente desiguais. É por isso que um contrata o outro e o outro é explorado. De tal sorte que tudo que apague as marcas ideológicas da diferença é chocante para uma subjetividade que só olha ao seu lado, e todas as marcas da vida são marcas da diferença. Então, consumo, acumulação, e basicamente elas estão no nível do capital. Ou seja, o capital para as pessoas no dia a dia é consumo. Roupa, marca, viagem, símbolos de status, de consumismo. Pois bem, isto é uma horrível circunstância que o governo Lula, sem romper com a lógica da exploração do capital, permitiu, no entanto, uma espécie de aproximação de marcas ideológicas dos pobres em face do capital, de tal sorte que o pobre eventualmente viajou de avião, o pobre eventualmente foi ao restaurante e o rico estava no mesmo restaurante. Então, essas marcas estão postas. Não, me lembrei agora de uma cena, talvez eu tenha até citado num outro programa, Mauro, não sei. Exatamente concordando com o que você diz, e como é forte esse aspecto ideológico mesmo, que sustenta a fantasia das classes sociais. Porque no governo Lula, quando os pobres podiam viajar de avião, né, isso não mudou nada para os ricos. Nada, nada, nenhum tostão foi tirado deles. Mas muitas vezes eu estava no aeroporto e tinha uma família, sei lá, indo visitar os parentes no Piauí, e você via pela mala que eram pessoas mais pobres. Enfim, estava ali, era um direito. E as pessoas, muitas vezes eu vi, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Porque o interessante de voar de avião para essas pessoas não era só ter direito de sentar lá, nenhum pobre ia sentar no lugar deles, né? Eles não perderam nada, mas eles tinham que estar num lugar que sinaliza um privilégio. Né? Num país como o Brasil, o próprio fato de você pegar um avião já sinaliza um privilégio. Quando vem pessoas que não deviam ter aquele privilégio, isso me parece que contribui muito para o antipetismo, apesar da melhoria econômica, inclusive, dos ricos. Né? Não sei, ou do aluno negro na mesma escola, na mesma faculdade que o filho da madame, né? Que entrou Há 2 anos eu escrevi um texto sobre uma análise filosófica do fascismo. Fascismo mesmo, italiano / alemão, no caso do nazismo. E os filósofos e teóricos marxistas que se debruçaram sobre o assunto têm muitas explicações para o fenômeno, porque, obviamente, o fascismo tem muita causa conjunta, ela nunca se deve a um fator só, mas um dos mais interessantes pensadores a explicar o caso do nazismo e do fascismo foi o polonês Michał Kalecki, na década de 40 e 50. Este polonês diz assim: toda sociedade que leva ao pleno emprego, todo capitalismo que vai levando ao pleno emprego, portanto, o grau de exército de mão de obra de reserva vai ficando menor e as pessoas vão tendo salário maior, porque o pleno emprego representa que haja postos de trabalho e não haja tantas pessoas para trabalhar, de tal modo que o salário aumenta, que foi o caso do governo Lula e Dilma. O desemprego era menor, então o salário aumentava, lei da oferta e da procura.
Toda sociedade que vai, entre aspas, empoderando um pouco mais o pobre trabalhador, porque não é que ele vai ficar rico capitalista, apenas que ele, ao invés de trabalhar por 1.000, ele quer Pode comprar 1.200. mais coisas também, né? Só isso. Mas toda a sociedade que chega no plano emprego, diz Michal Kalec, ela automaticamente gera uma reação ideológica da burguesia e das classes médias. E essa burguesia, essa classe média, é muito chocante que fala Kalec, prefere perder dinheiro desde que o pobre perca mais que ele, e então a desigualdade seja rebaixada, embora o burguês perca, mas o pobre perdendo mais, este grau relativo de desigualdade se mantém maior do que quando o rico ganha e o pobre ganha, mas apaga a marca de divisão e vai, então, viajar no mesmo avião que o rico, ou etc. e tal. Então, o que Kalec diz, e eu trago aqui para os termos nossos, muito específicos, é algo chocante. Eu vou aproveitar, Maria Rita, para dizer para você aqui o que tem falado nos livros, nas obras. As classes ricas do Brasil, a burguesia brasileira e as classes médias, é chocante o que eu vou dizer, elas estão gozando com a desgraça do Brasil. Porque, efetivamente, o prazer numa sociedade concorrencial capitalista, em ver um desgraçado na rua, e não sendo quem vê o desgraçado, aquele que está vendo ele também desgraçado, é um prazer sádico de um nível profundo numa sociedade na qual ele pode até não ter o melhor emprego do mundo, nem o melhor carro, ele é classe média, mas o outro está debaixo da ponte. Então, esse perfil tem que desaguar no Jair Bolsonaro, porque, na verdade, é o prazer pela humilhação, é o prazer pela marca da desigualdade. Então, quando as pessoas dizem assim, será que a burguesia brasileira não tem vergonha de ter acabado os anos Lula e Dilma, com o Brasil bombando e chegar na desgraça que está? Não, muito pelo contrário, ela tem excelente prazer em observar uma situação como tal, porque agora, inclusive, eu lhe digo isso como forma de pensarmos, agora alguém que está totalmente desempregado faz por R$1.000 o serviço que 10 anos atrás não faria por 3.000. Eu conheço muita gente empregada 10 anos atrás por 5.000, que bateu na minha porta perguntando se eu posso indicar para qualquer lugar que lhe pague um salário de 1.000. Ou seja, esta pessoa dedica a vida inteira, o mês inteiro, à disposição de alguém para pagar 1.000. Então, observe o que a classe média e classe burguesa imaginam nesse sentido. Eu terei uma empregada doméstica, eu terei aquilo que parece ser, com todas as aspas, um escravizado do lar, pagando 1.000. Então, se alguém ganha, aí vai dizer, mas a própria classe média ganhava 12.000 e agora ela ganha 7. Sim, só que se eu tiro 1.000 para empregado doméstico, me restam 6. De tal sorte que eu tenho uma escravizada por 1/7 do meu salário. Ainda que o meu salário seja metade do que foi antes. Só que não seria a empregada para mim metade do que foi antes, ao tempo do Lula e da Dilma. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, existe uma interpelação ideológica para manter a desigualdade. Então, é por isso que a classe média e a burguesia do Brasil querem o golpe, querem a quebra, não vão se conformar com a volta do Lula, darão golpes a todo momento, porque é da estrutura desta sociabilidade. É Brasil, qualquer país do mundo, não é só uma exclusividade nossa. E, além disso, eu volto a dizer, além do dado ideológico, o dado estrutural. Nem burguesia para pensar assim. Se eu tivesse mercado consumidor bombando internamente, eu venderia mais e mais e mais. Como os produtos vêm de fora, e tanto faz como tanto fez, está tudo em especulação de bolsa de valores em Nova York, e o CEO também não é dono da empresa. Daqui a 3 anos ele é mandado embora, ele quer fazer o lucro do ano. Então não interessa o Brasil ter um grande mercado consumidor, pequeno mercado consumidor, esta é a estrutura geral da sociabilidade do capital. Bom, a rigor eu devia terminar agora, mas eu te peço mais 3 minutos, fala alguma coisa boa, então, para a gente poder saber por que a gente vai continuar lutando, e vai continuar indo a Paulista, e vai continuar tentando derrubar isso aí. Eu penso... fala não é para ser derrotista, então todo mundo se conforme. Mas... Eu penso que nós devemos ler com profunda realidade o quadro social, e devemos entender que o problema é a estrutura da sociabilidade do capital, para que nós tenhamos a maior das esperanças. Esta sociabilidade do capital é uma sociedade que nos põe praticamente como autômatos sujeitos de um sujeito automático, que é o capital. Ele comanda, a acumulação comanda, e nós somos atravessados pelo capital a todo segundo, a todo momento, mas, ao mesmo tempo, nós somos maioria da humanidade. Nós, efetivamente, somos a massa, o povo.
E o capital, ele só opera como opera porque ele tem todas as estacas sob o seu domínio. No entanto, se nós conseguirmos romper com essas estacas, não todas ao mesmo tempo, isso é difícil. Mas se nós abalarmos algumas dessas estacas, é mais difícil para o capital estabelecer essa reprodução tão automaticamente. Então, um espaço como este, querida Maria Rita, seu, na Rádio Madalena, tanta gente que está junto com você e com todas e todos nós, tentando abrir cabeças, tentando desvendar outras perspectivas. Eu penso que isto pode ser de muita valia, porque em algum momento nós somos confrontados com o que nós somos mesmo na realidade material da vida, e então nós nos apercebemos de que viver para manter este quadro do mundo é quase que um viver ilógico, é quase que um viver sem sentido. Eu tenho muita esperança no povo. O povo, efetivamente, se puder se tocar e se puder tomar posição de sua realidade, a transformação do mundo acontece em 6 meses. Na Rússia, que era o país mais atrasado da Europa, nunca alguém imaginou que aquele país seria socialista. 6 meses depois, no país mais atrasado do mundo, houve o socialismo. Então, o Brasil, analisando como ele vai muito mal, como vai mal qualquer sociabilidade capitalista do mundo. Mas o que é o amanhã? Eu publiquei ano passado, Maria Rita, um pequeno livro sobre o aleatório na sociabilidade e na filosofia. Depois que você mandar para mim. Eu posso comprar também, mas... Com alegria. Eu te mando com prazer. Vou te mandar com alegria. Com luta, com ciência, sabendo o que se passa no mundo, nós movemos forças que não sabemos como elas impactam o amanhã. Então, se nós observarmos agora, está tudo fechado. Mas, de repente, a força que encontra o acaso é tamanha que outras forças surgem, nós não esperávamos que elas surgissem, de tal modo que a nossa atitude, a nossa luta, olhando por hoje, parece que é uma luta em vão, porque estão todas as portas fechadas. E estão. E nós temos que anunciar o real. Só que, ao mesmo tempo, tudo isso que está fechado, não sei se dura um segundo. Já dizia um velho barbudo do século XIX, tudo que é sólido se desmancha no ar. Há esperança. Querido Alisson, muito obrigada. Muito obrigada também por essa última parte da sua fala, que não nos deve fazer esquecer as anteriores. E depois eu te passo o endereço que eu quero saber. Que alegria enorme. Maria Rita, querida, parabéns, obrigado pelo convite. Eu agradeço também ao Heron Coelho, quando você falou, porque é a pessoa que está ajudando assim, nas redes a divulgar, porque o programa, no começo, eu mesmo sou ruim nisso, mas ele está ajudando, então essa entrevista vai ser vista por muita gente. Um abraço grande. Tchau, Mauro, também. Bom fim de semana. Abraço e um beijo, Maria Rita, querida. Um abraço e um beijo para você.